Vamos ao primeiro painel deste evento. O assunto: mudanças e transformações que podemos esperar com o avanço da inteligência artificial. Nessa mesa, nossos convidados vão apontar a IA e a conectividade, claro, como elas vão mudar a nossa economia e transformar a forma como as pessoas produzem e não só produzem, mas interagem, né? E o que isso quer dizer para o nosso país, aqui para o Brasil? Para conduzir essa conversa, a sócia da Ecoa Consultoria Econômica, vamos receber Cláudia Viegas. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ela que vai moderar essa nossa primeira conversa. E, claro que, para compor esse primeiro debate que nós teremos aqui, o nosso primeiro painel, nós convidamos o senhor Carlos Baigorre, presidente da Anatel, também o senhor Ricardo Robes, vice-presidente de Estratégia e Assuntos Regulatórios da Vivo, também o senhor Diego Aguiar, head para o Brasil da Qualcomm, senhor Hugo Baeta, diretor-geral da Nokia no Brasil, e o senhor Rodrigo Duclos, que é CEO da Claro. Por gentileza. Muito bem, então só... chamar o Carlos Baigorre, tá? Está chegando. Ok. Dentro de alguns instantes, o senhor Carlos Baigorre vai se juntar aqui a nós. Ele precisou dar uma rápida saída aqui da plenária, mas ele já está voltando para continuar. Então, agora, para a condução dos trabalhos, por favor, a moderadora. Bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite feito pela Conexis para que eu possa moderar esse primeiro painel. Cumprimento a todos os painelistas aqui presentes. É um setor altamente dinâmico, muito sujeito à competição, e a essa hora a gente está competindo com a hora do almoço. Então, se os senhores concordarem, eu vou fazer aqui algumas mudanças. Já estava, Baigorre. Imagina. Obrigada, Baigorre. Vou fazer aqui, temos um roteiro que o jornalista Samuel compartilhou com todos nós. Eu vou fazer algumas sugestões de alteração aqui, de aglutinar as perguntas, para a gente ter, numa última rodada, a possibilidade de fazer um fechamento mais aberto e cada um possa compartilhar um pouco suas opiniões daquilo que a gente vai trazer aqui. Baigorre, você já está com fôlego, pode pegar o microfone aí, podemos começar? Então, tá bom. A primeira pergunta é para você, Baigorre, pensando nos desafios que a gente tem como regulação e com essa mudança toda, como que você vê essas transformações no setor, tudo que tem passado e o que a Anatel, se ela está pronta para a IA, e o que isso vai trazer de mudanças, tanto para os regulados quanto para os consumidores aqui no Brasil. Obrigado. Bom, está funcionando. A Anatel tem se preparado... Obrigado mais uma vez pela participação aqui nesse painel. E a Anatel tem se preparado para acompanhar, basicamente, o uso da inteligência artificial no contexto das redes, no contexto de telecomunicações, seja para a questão do funcionamento das redes, na parte de RAM. Então, assim, a gente tem se preparado para, basicamente, fazendo capacitação, estudando, mas, assim, tem o IA Lab, foi criado, liderado, o IA Lab está dentro do nosso centro de altos estudos e desenvolvimento das telecomunicações, liderado pelo conselheiro Alexandre Freire, e lá a gente tem feito esses debates junto com a academia, contratado estudos, para a gente estar preparado para isso. Agora, quando a gente fala desse contexto de IA mais amplo, o que a gente espera é justamente uma decisão do Legislativo para que traga uma lei que dê alguma diretriz e algum marco regulatório. E eu escutei o deputado Aguinaldo Ribeiro comentando como é o desafio de fazer uma lei que, por exemplo, tenha casos de uso que são de alto risco e daqui a alguns anos ter que rever isso. E fiquei pensando de como a Lei Geral de Telecomunicações é um belo exemplo de uma lei feita num contexto tecnológico, mas, por ser principiológica, ela consegue se manter atual, mesmo depois de quase 30 anos. A Lei Geral de Telecomunicações foi criada para o contexto do telefone fixo, e hoje a gente está falando de 5G e satélites de baixa órbita com o mesmo marco legal, porque é um marco legal, uma lei quadro que traz princípios e depois a regulamentação vai ajustando esses princípios ao caso a caso. Então, tentar regulamentar
uma lei para regulamentar a tecnologia, eu particularmente tenho manifestado isso no ambiente local, internacional, de como um erro. Não acredito que faça sentido regular a tecnologia. A gente tem que regular mercados e entender como essa tecnologia vai afetar o nosso mercado, como vai afetar a dinâmica competitiva, como vai afetar a prestação de serviços para adequar a nossa regulação, mas não regular a tecnologia em si. Perfeito. Pegando esse gancho, então, de que a gente tem que olhar o mercado e não criar engessamento, eu passo a palavra aqui para o Robes, para que a gente possa ver a visão aqui que você tem sobre oportunidades e talvez riscos que se coloquem no ambiente, as preocupações que você, como empresa regulada, enxerga nesse ambiente todo de alterações com a fala do Baigorre, se a gente caminha nessa direção ou se tem aí alguns alertas que devem ser levados em consideração nessa análise. Não, bacana. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado, Telebrasil, pelo convite e a todos os colegas aqui. Acho que, em primeiro lugar, cabe ressaltar a transformação profunda que a IA provoca nas sociedades dos negócios, né? E telecom não é alheio disso, pelo contrário, telecom é um grande enabler do que tudo que ocorre na inteligência artificial. Não é só codificar um algoritmo, mas o dado precisa caminhar pelos cabos submarinos, precisa caminhar pela rede de transporte, precisa caminhar pelo acesso, precisa chegar nos clientes. E a capacidade da indústria de telecom ser um enabler disso, acho que coloca ela numa posição muito estratégica e diferencial, com a oportunidade de captura de valor. Todo mundo sabe a dificuldade que a indústria teve do ponto de vista de investidor para até retornar o custo de capital das empresas. Em média, aqui tem vários estudos que falam que o retorno da indústria é entre 8% a 10% ao ano, versus as OTTs, que passam pela rede e capturam a maior parte do valor, com retornos acima de 20%, 25%. Então, eu acho que é um momento para o setor entender como monetizar isso em termos de serviço. Acho que tem um desafio regulatório também bem importante nesse contexto. O meu aspecto regulatório deveria sempre privilegiar a segurança jurídica, a segurança regulatória, a inovação, o marco de investimentos. Então, a gente precisa tomar um cuidado aqui para não se tornar altamente prescritivo, baseado em hipóteses, regulamentar potenciais problemas futuros que possam acontecer. Acho que precisa ter um marco mais ex post, que entenda o que acontece no mercado e depois corrigir anomalias reais do mercado, não anomalias hipotéticas do mercado. Aqui, trazendo para o nosso setor, eu acho que a gente tem vários exemplos disso, ou alguns exemplos. Um é toda a discussão do fair share. O fair share parte de um conceito que a internet se desenvolveu com base em uma premissa bastante relevante da neutralidade de rede, mas levou a uma situação bastante assimétrica, que 3, 4 players usam 50% ou mais do tráfego das redes. Então, acho que isso coloca uma pergunta estrutural de como corrigir esse problema e se esses players se beneficiam tanto pelo uso da rede, não deveriam participar dos investimentos na construção de rede. Então, o que a gente discutia em diferentes fóruns é que tem obrigações de levar o tráfego para o interior do país, fazendo peerings, construindo CDNs, participando mais ativamente da alocação de capital. Então, eu acho que essa é uma temática que é um bom exemplo no sentido do desenvolvimento da internet, mas criou complexidades que precisam ser desenvolvidas ex post. Tem outros exemplos também, eu diria, o tema da assimetria que se discute hoje no mercado de telecom, inicialmente na fixa, que deu origem a esse mercado extremamente competitivo da fixa e foi bem sucedido. No nosso entendimento, talvez esse mundo já passou, essa necessidade já passou, as disputas locais são até mais importantes do que as disputas nacionais, e o próprio móvel, que se tem uma visão de assimetria cada vez maior, que na minha opinião, não tem muito sentido, dado o grau de competitividade que tem na indústria móvel. Você só olha as operadoras que operadora consegue reajustar preços pela inflação nos últimos 5, 6 anos. Isso não existe. E é mostra do grau de competição que tem nessa indústria. É uma indústria altamente competitiva e que precisa buscar equilíbrio para que ela se preserve, que preserve o acionista, preserve
alocação de capital. Então, eu acho que toda essa temática de infraestrutura e onde a gente vive hoje traz referências para como regular de forma correta o mercado de IA. Então, o que consome das infraestruturas, e eu volto a falar, eu acho que é uma oportunidade única para a nossa indústria capturar valor dentre esse novo movimento da IA. Perfeito. Acho que com essas duas falas a gente tem aqui já desafios bem relevantes postos, já atuais, essa questão da sustentabilidade, da rentabilidade, visto que a gente tem, de fato, uma assimetria regulatória posta e uma obrigação, como já bem colocado ao início aqui nas apresentações de abertura, como que a gente foi feliz em conseguir conectar um Brasil de dimensões continentais, mas que isso, de fato, sempre vai nos trazer aqui desafios de como manter a saúde das empresas, porque a maneira como a gente leva esse serviço segue sempre desafiador. Indo nessa direção e mantendo aqui a ordem para a gente falar primeiro com as prestadoras de serviço, indo agora ali para o Rodrigo da Claro, que aprendizados você acha que desse histórico que a gente tem já de regulamentação e um setor que é sempre muito sujeito à inovação, que lições que a gente já tem que foram aprendidas e que não podem ser esquecidas para a gente não cometer equívocos? E como que você vê esse novo ciclo baseado em IA em termos de potencial aqui para o mercado brasileiro? Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estava esperando a Qualcomm e a Nokia falar para eu poder contrapor que eu acho que não é só infraestrutura. Infraestrutura é uma parte fundamental desse jogo, desse desdobramento. Então, eu acho que a indústria de telecom como um todo, não só as operadoras, né, não são só enablers, elas também são orquestradores desses novos serviços, né? A IA ela não está dada, ela está sendo construída. As aplicações, o jeito que a gente vai usar GenAI, é um jeito que é difícil de prever. Esses dias eu estava lendo um artigo do Molek falando exatamente sobre isso, o quanto é esquisito usar a IA e o quanto tem de criatividade a ser descoberta. Então, nosso papel, não é só de transmissão de dados ou de ser o pipe, mas também de abrir esse caminho, estimular a criatividade, o país, todos os players da sociedade a construírem, a criarem esse valor. Nesse jogo, acho que as operadoras têm uma grande oportunidade de não só se posicionar como infraestrutura, mas também como grandes orquestradores, estimuladores desses novos serviços, desses novos ganhos de produtividade, aumentando a capacidade das pessoas de impactarem o seu entorno, criarem novos negócios, né, serem grandes empreendedores. Então, em suma, acho que eu sou um grande otimista do cenário e acho que estamos convergindo para uma tempestade perfeita e eu espero que a tempestade não seja interrompida por excesso de regulamentação, por excesso de tentar prever o futuro e a gente conseguir fazer esse steering, assim, essa condução para habilitar que o impacto seja positivo. Perfeito, fico muito feliz de ver que você segue otimista, vai me ajudar bastante com a palestra que eu faço hoje à tarde, em que otimismo é, de fato, algo que eu preciso evocar nas pessoas, dado o cenário econômico desafiador, tanto para o Brasil quanto para o mundo, e enxergo aqui também essa possibilidade da gente fazer essa última milha e levar o Brasil para ter saltos de produtividade. Acho que essa que é a mira de todo mundo. A questão é como dosar esse caminho para que a gente não tropece. E, nessa direção, aqui, passando a palavra para o Diego e para o Hugo, aí vocês, por favor, respondam nessa ordem para a gente organizar aqui. Primeiro o Diego, depois o Hugo. Como que vocês enxergam esses desafios postos e se essa indústria, ela, de fato, está pronta para isso? As oportunidades que as empresas têm de conectividade nesse contexto? E pensando mais nas necessidades de infraestrutura de dados mesmo, que eu acho que aqui tem um grande salto de tudo que a gente viu e aquilo que a gente vai
passar a ver em termos de data centers, armazenamentos, servidores novos, bem pesados, digamos assim, como que as empresas de telecomunicações podem jogar esse jogo e como que pode ter aí uma cooperação e uma orquestração adequada nos elos dessa indústria, por favor. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar também meus colegas aqui de painel. Acho que são muitos assuntos aqui numa mesma pergunta, né? Vou tentar fazer um apanhado rápido. Primeiro, a gente vê um movimento de transformação na utilização de AI, porque muito que a gente fala hoje em utilizar chats, etc., ele está muito condensado a uma pequena parte do que é ou do que são as oportunidades. O segundo é que, cada vez mais, a gente vê essa migração não só do processamento, mas também do condicionamento de dados de AI, sair da centralização de data center e começar a ser distribuído na ponta, distribuído no edge, não só em devices pessoais, como também em infraestruturas próprias, né? Inclusive, tem um termo novo agora bastante legal chamado NeoCloud, que é justamente você ter essa distribuição desse processamento de maneira mais descentralizada. Bom, dado isso, quando você olha para os operadores, existe uma vocação, primeiro, natural de orquestrar ecossistemas, porque não é só simplesmente chegar e dizer, olha, eu vou utilizar AI. Tanto quando você olha pesquisas recentes, mais de 70% das empresas que utilizam AI não conseguem ter retorno sobre investimento direto. Por quê? Existem custos ali associados que são difíceis de ser toreados numa primeira utilização. Então, orquestração de ecossistema é a primeira, oferecer serviços agregados junto à infraestrutura existente. Segundo, presença geográfica. Nem tudo que acontece hoje com empresas e usuários é concentrado na região sudeste, que é onde a gente tem a maioria dos data centers ali estabelecidos. E eu acho que o terceiro, talvez o mais importante, é essa visão e construção de dados a longo prazo, né? Hoje, a nossa vida, de maneira geral, passa pelos grandes operadores, passa pelas operadoras regionais. Então, você tem, naturalmente, ali uma diversidade enorme de dados que são utilizados, agregados, orquestrados, e você consegue utilizá-los e processá-los mais na ponta. O segundo ponto é a dualidade entre treinamento e inferência. Ou seja, quase tudo que a gente fala hoje de investimento está muito focado em treinamento de AI. Porém, aonde, de fato, a economia real nossa acontece é na inferência, ou seja, na execução. Enquanto o treinamento é ensinar o modelo que é um ser humano, a inferência, de fato, é ele executar e identificar o humano. Ou seja, essa inferência ela não vai ser concentrada também em data center, ela vai estar na palma da sua mão. Você vai executar isso no seu computador, no seu celular, nos seus dispositivos. Ou seja, todo esse congregado ele abre oportunidades ímpares para que, no mercado, os players, de maneira geral, mas, em especial, os operadores, consigam orquestrar esse serviço e entregar para o usuário final ali uma estrutura que ele possa utilizar no dia a dia. Vamos lá. Bom dia a todos. Cláudio, obrigado pela condução do painel. Aqui cumprimento os companheiros. Eu gostaria de pontuar, primeiramente, o contexto que a gente tem de IA dentro do nosso setor de telecom. A IA não é simplesmente mais uma tecnologia chegando, mas a gente vê que ela inaugura um novo superciclo tecnológico, né? A gente teve superciclos, né, dentro do nosso mercado, de voz, de fixa para móvel, o de dados, né, internet, vídeo, né, que é um grande consumo de dados, cloud, e agora a gente está no começo desse superciclo de inteligência artificial. Então, ele vai exigir uma transformação, provavelmente ao longo das próximas décadas, né? Não é algo que vai acontecer agora, nos próximos 1, 2 anos, mas a gente vai ver isso afetando de forma positiva, mas trazendo, obviamente, desafios também nos próximos anos. E olhando mais para a infraestrutura, a gente vê que, diferente dos superciclos anteriores, a inteligência artificial ela tem uma característica, ou características de tráfego que vão exigir da infraestrutura temas diferentes. Então, antes era muito, ou até agora, muito volume de dados aumentando, exigindo mais banda, que é consumida pelo usuário. A inteligência artificial, a gente já vê nessas primeiras fases que ela já exige mais a comunicação do usuário para a rede, não só da rede para o usuário. E com a IA agêntica, né, que está emergindo agora e vai ser muito comum nos próximos anos, a interação entre agentes ela vai trazer muito menos previsibilidade de tráfego. Então, a comunicação dos agentes 24/7,
em data centers dispersos, ela vai exigir também da rede, não só de acesso, mas dos backbones de rede, um perfil bastante diferente. Então, assim, o primeiro ponto de alerta aqui é que isso traz um desafio, não é um desafio a curtíssimo prazo, mas que a gente tem que pensar nele a médio prazo. E a outra questão é a das oportunidades. A gente tem duas vertentes principais de oportunidades que eu acho que são bastante claras, né? Uma delas é a aplicação de IA para que a gente torne as redes atuais e as futuras mais eficientes, né? Eficiência energética, eficiência na utilização de espectro, por exemplo, no caso de redes móveis, a agilidade na criação e na gestão de serviços digitais, também com agentes, isso tudo dentro de um contexto de redes autônomas, né? Então, a evolução e a jornada para redes autônomas vai ser algo fundamental. Não é algo também que vai acontecer do dia para a noite, mas a gente já tem temas bastante concretos que podem se aplicar nas redes de hoje. E a outra questão, fora o benefício de inteligência artificial dentro da infraestrutura, é a monetização. É como é que a gente utiliza essa emergência da inteligência artificial como um tema de monetização, não só a infraestrutura, como o transporte, e um transporte que caracterize os tipos diferentes de token, né, e a necessidade específica que eles têm. E aí a gente vê hoje que a inteligência artificial física ela ainda é um tema incipiente, mas ele vai ser muito comum a partir do final dessa década, né? Robôs, carros autônomos, drones. Essa inteligência artificial física ela vai ter uma exigência muito diferente, os tipos de token, o processamento de inferência, ele vai ter que estar muito mais próximo da borda da rede. Então, mais do que transportar o nosso setor de telecom, ele vai poder ajudar e suportar esses mecanismos de inferência mais próximos da borda. Então, quem tem mais capilaridade hoje e está mais próximo dos usuários são as redes de telecomunicações. Então, você ter esse processamento de inferência e poder participar da economia de IA vai ser, acho que, uma das oportunidades grandes para os operadores de telecomunicações. Perfeito, obrigada. Acho que todos apontam aqui um momento com um novo ciclo, com desafios e uma regulação que, às vezes, não vai na mesma velocidade, Baigorre. Como é que você vê esse desafio posto exatamente agora, em 2026? Se a Anatel está pronta para isso? O que você entende como principal desafio colocado e se a nossa estrutura regulatória está pronta para esses desafios nessa nova realidade, ou a gente corre o risco de fazer com que essas inovações tão necessárias para que esse otimismo ali do Rodrigo se materialize, a gente possa, de fato, ter saltos de produtividade e isso aconteça, mantendo a sustentabilidade dos negócios, que é o papel principal que o Hobbes destaca aqui, da necessidade da gente conseguir remunerar bem a rede, e com esses desafios de como conseguir fazer com que esses fornecimentos de componentes estejam em linha com outras infraestruturas do Brasil. Acho que aqui tem um desafio adicional de falar de regulação não só de telecom, mas como que, por exemplo, o setor de energia elétrica vai dar conta de acomodar isso. Como é que a Anatel tem orquestrado isso e essa comunicação com o setor elétrico? A gente é meio traumatizado com poste. Então, o que a gente pode esperar desse caminho, por favor? Obrigado, Silvio. Olha, eu acho que a visão que eu tenho é que, se a gente tentar regular a tecnologia, a gente vai sempre ficar atrás da tecnologia. Agora, se a gente regular mercados, como a gente tem regulado, como a Anatel tem regulado desde a sua criação, eu tenho certeza que a gente vai estar sempre preparados para regular, desde que a gente entenda, e aí esse é o desafio intelectual, o desafio em termos de capacitação, como que as novas tecnologias estão mudando a realidade do mercado. Isso é uma coisa que já vem acontecendo, conforme eu coloquei. A Lei Geral de Telecomunicações, ela, de uma época que ninguém falava em 5G, ninguém falava em redes de baixa órbita, e nós temos conseguido nos manter atuais, porque o foco não é em regulamentar a tecnologia, é em regulamentar o mercado. E, para regulamentar o mercado, me parece meio óbvio que, assim, já de algum tempo já se percebeu isso, que a melhor solução não é o voluntarismo do Estado para dizer qual que deve ser o preço ou qual que deve ser a qualidade, mas sim o Estado atuando para minimizar barreiras à entrada e permitir que o mercado se desenvolva por meio das forças de oferta e demanda. Então, assim, é a concorrência que vai levar o melhor serviço e a melhor qualidade para o cidadão. Então, se a gente conseguir manter essa visão
de que não é nosso papel falar como a tecnologia tem que ser utilizada, mas entender como a tecnologia afeta na dinâmica de mercado, na estrutura de mercado, e garantir que eventuais falhas de mercado não sejam, as ineficiências associadas às falhas de mercado não sejam exacerbadas com a tecnologia, é atuar nisso. Então, assim, a gente não tem que conhecer, basicamente, o regulador não tem que saber da tecnologia, como é que funciona o LLM, de onde que vem, mas entender como isso afeta a dinâmica de mercado e garantir que isso não se reflita em falhas de mercado. Se tiver esse foco, não um foco de tecnologia, um foco de mercado, você vai se adaptando. Agora, o que é importante é entender como a tecnologia afeta essa dinâmica de mercado. Então, o foco é sempre mercado. Oferta, demanda, preço, qualidade, mas no sentido de não o Estado dizer eu quero tal preço, eu quero tal qualidade, eu quero tal cobertura. Criar o mínimo de barreiras de entrada e de saída para que as livres forças do mercado definam qual que é o preço, qual que é a qualidade. Tem lugar que vai ter muita opção, tem lugar que não vai ter opção nenhuma, e aí o Estado entra justamente com políticas de recurso público, seja FUST, seja leilão, para preencher as lacunas de onde o mercado não vai chegar. Então, assim, eu acho, e a visão é que a gente precisou estudar muito sobre 5G para entender como o 5G poderia afetar o mercado. A gente estudou muito sobre constelações de baixa órbita para entender como isso afeta o mercado. Mas não necessariamente a gente precisa entender sobre os foguetes propulsores que tem lá e o combustível dos satélites. Isso é um outro problema. Agora, o que a gente precisa entender é como essas tecnologias afetam o mercado para que a nossa regulação esteja sempre preparada para criar um ambiente mais competitivo possível. Perfeito. Acho que essa é a mira, ter um ambiente competitivo, responde a essa pergunta de ter um ambiente saudável, desde que a gente sempre respeite a equação econômico-financeira do setor, um setor altamente intensivo em capital, com retorno de longo prazo e demandas imediatas de curto prazo, num país de dimensões continentais e com uma distribuição de renda também, que é um desafio para você não alijar ninguém que fique de fora e que isso aqui seja, de fato, algo que nos leve para um país com um crescimento mais igualitário. Nesse sentido, aqui, para o Robes e para o Rodrigo, eu gostaria que vocês pudessem, pegando essa fala do Baigorre sobre a visão de o Estado onde é necessário e o privado sempre onde é possível, ou seja, onde, de fato, você consegue rentabilizar e não confundir uma coisa com a outra, porque aí você tenta fazer política pública com o privado e aí você não vai conseguir fazer nada andar muito longe. Quais que deveriam ser, na visão de vocês, as prioridades dessa agenda otimizada de transformação, tanto na perspectiva regulatória quanto na perspectiva estratégica do setor? Primeiro de tudo, só recapitulando o que foi dito aqui, eu concordo com o Rodrigo que, além da infraestrutura, a telecom também pode ter um papel de orquestrador. Acho que esse é um desafio grande, não? Porque requer uma adaptação de talentos, de recursos, de capacidade de investimento, mas, sem dúvida, pode aspirar a ter essa vocação. E eu concordo com o Baigorre que não deveria se regular a tecnologia, não deveria se regular o mercado e não a tecnologia que leva a esse mercado. Agora, focando na infraestrutura, que sim, eu acho que é um diferencial que a gente traz nesse mundo de IA, porque, de novo, não é um tema de código, mas é um tema de levar a IA a todo mundo, a todas as redes de acesso, com resiliência, com qualidade de serviço. Não é mais só assistir um filme de OTT no sábado à noite, é você realmente ter uma dependência de processos que estão ligados à capacidade fabril, às indústrias, às maquinárias, aos carros elétricos. Então, gera uma dependência enorme desse setor, não? E eu também acho que aqui, internamente, a gente ainda tem debates que são um pouco antigos, mas que são necessários, né? Você fala da eficiência de capital, e foi dito aqui pelo Alberto, o tema de compartilhamento é algo que, notoriamente, aumenta a eficiência de capital e a alocação de investimento em outras localidades. E, sinceramente, a gente tem tido muita dificuldade de avançar nessas temáticas, no final, acho que é super prejudicial, porque é um tema
de realocar investimentos para outras áreas, aumentar a cobertura, expandir geograficamente, e simplesmente temos bastante dificuldade de avançar. O tema das rodovias, que também foi dito, e trazendo um pouco por debate de infraestrutura, aqui eu sinto que a gente discute muito o compartilhamento da cobertura já existente em rodovias, né? Que deveria ter roaming universal nos 50% das rodovias que são compartilhadas. Mas sobra outras 50% das rodovias que não têm cobertura. Acho que o Estado deveria ter uma política pública que visa, né, cobrir essas rodovias que são necessárias para se dar essa cobertura. E o terceiro talvez seja postes, né? Postes é uma temática fundamental. Você pensa que esses LLMs, no final, passam pelos postes de alguma forma, e esses postes precisam de redundância, segurança e que funcionem bem. O setor já tem uma proposta feita, que eu acho que, em grande medida, foi ouvida na PL do Senado, mas que eu acho que a gente precisa virar a página, não? Definir a precificação teto, definir o período de reordenamento, definir o papel das elétricas nisso e dando substância ao que vem pela frente. Então, ainda que a gente fale de IA e ainda que a gente fale desse futuro que está aí, que vai vir, eu também acho que a gente tem debates um pouco mais terrenos para ter nesse momento. Assunto difícil para mim. Eu não sou um expert em regulamentação para dizer como fazer. Eu posso dizer que, para a gente ser otimista, a gente precisa experimentar, a gente precisa ter liberdade ou espaços e capacidade de fazer experimentação, as empresas aprenderem com isso. E aí eu gosto da fala do Baigorre de regulamentar o mercado e olhar não a tecnologia, porque a tecnologia é um enabler, é um habilitador para gerar novos serviços ou resolver problemas de formas diferentes. Então, como que a gente descobre isso, né? Então, experimentar, errar, faz parte errar, corrigir rápido, entender profundamente o problema para conseguir corrigir, é aquela coisa que a gente estava falando da transformação digital, que não se perde, né? A transformação digital, a transformação de IA é a continuidade de transformação digital. A IA ela tem 50, 60 anos e ela tem evoluído, como dizia o Hemingway, lentamente e, de repente, cresce. Então, a gente está na inflexão desse impacto. Mas, no fundo, essa lógica, essa abordagem que se mostrou positiva nas economias e nas empresas que conseguiram ter capacidade de experimentar e achar os caminhos de rentabilizar, de criar utilidade, de criar valor para o cliente final, eu acho que a gente tem que lembrar disso, não esquecer, né, aprender que essa capacidade de testar e errar e aprender e voltar. Primeiro vamos ter um problema para depois a gente começar a corrigir as falhas, né? Eu acho que esse é o ponto, me parece ser um princípio importante. Como faz isso regulamentarmente, não faço a menor ideia. Sim. Acho que temos aqui uma visão posta, pelo menos aos meus olhos, de que seguimos com problemas já antigos e que o setor se depara com eles, como os postes, algo que a gente está se degladiando há bastante tempo, com uma camada nova que me traz novos desafios para a economia de como resolver isso, e até emblematicamente, como eu estou aqui nesse momento usando um dispositivo 5G, mas no meio analógico aqui, que traz dificuldades, queria explorar com vocês dois aqui nessa rodada final os desafios que a IA traz para a rede legada, para aquilo que a gente já tem e aquilo que está por vir. Como é que vocês enxergam esse desafio, essa convivência? Se a gente tem risco de ter algum tropeço ou se, de fato, a gente vem caminhando de uma maneira já otimizada que permite a coexistência, a convivência
dessas tecnologias de várias gerações que ainda precisam estar presentes na economia brasileira. Qual a visão de vocês sobre isso? Obrigado, Cláudia. O desafio para a rede legada, vou deixar para o Hugo responder, para ele se divertir um pouco. Mas, brincadeiras à parte, acho que tem uma mudança estrutural. Se nós olharmos 20 anos para trás, a unidade referencial que a gente utilizava para oferecer esse serviço para os clientes, ele saiu de voz, ele evoluiu para dados e, cada vez mais, está virando token. Quando você olha por essa perspectiva, muda radicalmente a forma como você vê os serviços que virão. O Robson comentou um pouco sobre infraestrutura em rodovias, né? Cada vez mais você vê a necessidade de câmeras por todo o percurso. E quando você olha para câmeras e fala de dispositivos no geral, existe um aumento da capacidade computacional embarcada nesses dispositivos, onde esses modelos cada vez mais vão rodar localmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o desafio de como é que você captura a atenção dessas pessoas e das empresas para essa nova monetização de serviço. Eu vi um dado ontem, inclusive me assustou. A capacidade média de concentração feitas em últimas pesquisas executadas nos Estados Unidos e na Europa, ela saiu de 2 minutos e 30 para 47 segundos. Ou seja, se nesse mundo de constante evolução, em que tudo passa muito rápido, você não tiver, de fato, uma atenção especial para o que vai ser colocado diretamente, independente do que venha pela frente, a captura desse serviço vai ser muito difícil. A captura dessa nova economia vai ser muito, muito difícil. E o que a gente vê cada vez mais essa nova economia tem um nome, chama-se Inference Economy, ou seja, a economia da inferência, a economia da execução. Então, o que eu vejo aqui, o que a gente tem visto cada vez mais é dispositivos ganhando capacidade, aplicação cada vez mais na ponta desses dispositivos, geração de uma camada de dados cada vez maior, e a necessidade de você estar preparado para capturar essa economia direta. E isso, obviamente, vai ser aplicado independente da infraestrutura que está montada. Porque a tecnologia, assim como tanto o Baigorre como o Robson comentaram, que você tem uma dinâmica de regulação específica, a tecnologia não vai esperar você estar pronto, ela vai acontecer. Então, de alguma forma, vai ser natural que as pessoas comecem a aplicar e cobrar para que você esteja pronto. Então, olhando para isso, eu vejo que, em especial para os dispositivos de ponta, e essa relação híbrida entre data center e edge, ela vai ser preponderante nessa nova economia. E, Cláudio, com relação à infraestrutura, eu não gostaria de chamar ela de legada, porque acho que ela está bastante moderna, né? No Brasil, com os investimentos grandes que estão sendo feitos em 5G, em fibra, mas, obviamente, essas tecnologias elas não nasceram com inteligência artificial nativa. Então, esse primeiro ciclo, acho que o desafio e a oportunidade é justamente potencializar essa infraestrutura para a inteligência artificial e com a inteligência artificial. Então, a gente tem várias soluções e vários casos de uso de como você melhorar a performance, né, adaptando a essa nova realidade de tráfego de inteligência artificial, a essa nova economia de inferência, como o Diego estava falando. Então, isso já está acontecendo. E, por exemplo, no 5G é bastante claro, né, como a gente tem mecanismos de inteligência artificial que melhoram a eficiência energética das redes, a performance, a qualidade e a criação de serviços. Agora, é interessante dizer, já olhando um passo seguinte, que vai vir mais para o final dessa década, e a gente, como fornecedores de tecnologia, a gente já tem que estar pensando e desenvolvendo isso, porque leva alguns anos para desenvolver, por exemplo, o 6G, que já vai vir com a inteligência artificial nativa. E isso vai trazer benefícios bastante superiores ao que você tem no 5G, do ponto de vista de eficiência espectral, né, que é um ativo muito relevante para as operadoras, como melhorar a transmissão de dados e usar mais esse espectro. Segue sendo super relevante o tema da energia, do consumo de energia. Agora, ela vai inserir outras variáveis que também o setor de telecomunicações, as operadoras vão poder se beneficiar nesse mundo de inteligência artificial, que é, por exemplo, redes que vão ter a parte de sensoriamento já nativas na rede. Então, o 6G ele vai permitir que os rádios possam fazer ou gerar gêmeos digitais do ambiente físico. Então, isso é uma informação fundamental para a IA física, né? Então, quem vai deter essa informação são as operadoras. Então, isso vai gerar, com interfaces abertas,
um ecossistema de desenvolvimento de aplicações muito rico. Então, acho que a gente tem uma fase agora, que é como a gente torna as redes mais eficientes e monetiza o 5G, e, olhando mais para frente, a gente vai ter uma presença ainda mais nativa do IA nas próximas tecnologias. Perfeito. Acho que fomos felizes em cheirar esse superávit primário aqui. Estou recebendo sinais de várias pessoas, antes que elas lancem objetos, a gente encerra. A gente conseguiu concorrer bem com o horário do almoço. Para mim, foi uma satisfação estar aqui moderando o painel com pessoas tão relevantes para esse setor, e desejo boa sorte para todos nós, como sociedade brasileira, que a gente consiga, de fato, chegar a resultados positivos com distribuição socioeconômica, que é isso que nos leva para um crescimento sustentável de longo prazo. Muito obrigada pelo espaço e vamos para o almoço. Obrigada, senhores. Muita calma, ainda não vamos para o almoço, mas claro que vamos aplaudir mais uma vez os participantes desse primeiro painel. Muito obrigada, que rica discussão.